valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas o que dizer da angústia da alma atormentada no círculo dos cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha fazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito da vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância como as escalas pelas juventudes, madurezas e velhices até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, e será alguém e alguma coisa no conteúdo do universo, e ser alguém de alguma coisa no conceito do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico. As circunstâncias e condições transitórias, indagai da própria consciência se permanece com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.339 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida. Não vale a pena desanimar, ter essas neuroses da vida. Sabe por quê? Há um dado fascinante
Hoje já são para mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Tudo isso é sinal que tem coisas boas acontecendo e nós devemos nos entender, sim, como filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. E o Terceira Chamada, como sendo um programa espírita, ajuda você nesse entendimento. Afinal de contas, somos almas imortais. Não morremos nunca não, querido ouvinte. Somos espíritos em nova reencarnação, de passagem nessa grande aprendizagem no celeiro da imortalidade. Então fique antenado conosco para que você aproveite de fato a reencarnação e viva, mas viva longos anos de vida, com sua família, é claro. E vamos de curiosidades. Curiosidades aqui é um compromisso também do Terceira Chamada, para que você entenda tudo à sua volta. Você gosta de animais? Você quer aquela curiosidade básica do seu dia a dia? Então vamos lá. Por que não existe comida para gato sabor rato? Eu também já me fiz essa pergunta. Então vamos lá. Experimentos comprovam que os gatos não preferem a carne de rato à de galinha ou gado. Empresa americana que fabrica rações de animais diz: os gatos caçam por instinto e os pequenos roedores, em geral, são presas fáceis e abundantes. A criação de ratos é restrita ao mercado de cobaias e pets, não havendo disponibilidade de obter tal carne inspecionada no meio industrial. Tá respondido? Eu acho que tá. Nonato França até deu um sorriso. Por que já, Nonato? Então vamos àquela palavra de otimismo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir no seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não recebeu isso? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria. A maior felicidade que você possa conhecer em sua vida, a felicidade de dar. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço é facílimo, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao mundo do conhecimento e também do que está acontecendo no movimento espírita. Sabe por quê? Temos expositores que fazem visita a instituições espíritas e não espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Eu, Douglas Lopes, agora, quarta-feira, estarei presente no Centro Espírita Reviver de Marituba, fazendo aquela palestra, Parábola do Semeador. Como é que nós podemos interpretar essa passagem de Jesus nos seus contos de parábolas? Então vamos lá, o endereço está lá nas redes sociais. Mas também eu quero fazer um convite especial para você, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, ali nas regiões de Colares.
aqui do Pará. No próximo sábado, eu estarei em Colares, eu e toda a equipe Lírio do Vale, Palhaço Chantilly, fazendo uma palestra e visitando o Centro Espírita Bênção da Paz. Vai lá fazendo uma visita, brincar com o palhaço, aprender um pouquinho mais. Cidade de Colares, dia 30 de março, às 19h30, Centro Espírita Bênção da Paz. Colares, Vigia, São Caetano de Odivelas, por ali, aquela região toda, Tauá, dá perfeitamente para ir lá prestigiar conosco o movimento espírita local. Mas se você for passar o feriadão lá em Salinópolis, também tem o Centro Espírita Videira de Luz, de Salinópolis, Pará, localizado na rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feiras, sempre às 19h30 e no sábado às 17h. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita, mas também você pode tornar-se um propagador da boa mensagem. Dê o seu joinha e compartilhe também as nossas plataformas digitais. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso. Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai. Da vida, da morte, das dores. Aí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar segue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia
terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Vamos a mais curiosidades, Mundo Pet. Aliás, né, domingo de Páscoa tá chegando aí, a galerinha aí, todo mundo empolgado. Aí sempre vem aquela criança, mamãe, um coelhinho da Páscoa, ele põe ovo mesmo? Tem gente aí que o Nonato hoje tá divertido, não tá, Nonato, as curiosidades? Se o coelho não bota ovos, porque ele é o símbolo da Páscoa? Boa pergunta. Aliás, é aquelas perguntas que hoje não dá para enganar, né? Tipo Papai Noel. Papai Noel existe ou não? E a trena? Mas o terceira chamada nos põe aí a par de tudo. Então vamos lá. Segundo a lenda, uma mulher teria pintado e escondido alguns ovos para que os filhos procurassem no domingo de Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um coelho passou correndo por elas. Os meninos imaginaram que o animal trouxera o presente. No Antigo Egito, o coelho era o símbolo da fertilidade. Mas por que presentear com ovos? O ovo significa renascimento e ressurreição. Simão, o sirineu, que ajudou Cristo a carregar a cruz até o Calvário, era vendedor de ovos. Depois da crucificação, os ovos teriam ficado coloridos. Rapaz, tudo tem uma origem, né? Ou pode ser um conto ou um fato acontecido na história. Mas fato é que o terceira chamada, eu acho que deu uma ajuda nesse sentido. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 18/3 de março de 2024. Acasalamento fracassa e leão mata leoa em zoo, na Bélgica. Autor Letícia Correia, com informações do Correio Brasiliense. Os leões são animais que trazem em seu comportamento uma hierarquia bastante definida. Enquanto que os machos são responsáveis pela proteção do grupo, as fêmeas caçam e garantem o alimento e o cuidado dos filhotes. Infelizmente, muitas espécies de leões já se encontram em extinção, o que faz com que muitos zoológicos europeus invistam nos programas de reprodução
de espécies ameaçadas de extinção. No entanto, um caso chocou funcionários do parque na Bélgica. Na última quinta-feira, dia 14, durante a fase de introdução para o acasalamento entre os animais, o leão que leva o nome de Nestor atacou e arrancou a garganta da fêmea Maia. O macho, que havia sido transferido recentemente do zoológico da Antwerpia para Ypres, em Flandres Ocidental, foi inicialmente destinado a acasalar com as irmãs Maia e Numa. Os animais tiveram a oportunidade de se adaptar à presença um do outro por trás das grades. Durante alguns dias, e os funcionários do zoológico não viram sinais de agressão entre os leões. Na quinta-feira, funcionários do zoológico decidiram juntar os felinos e tirar a barreira de proteção que havia entre eles, para que ambos pudessem sentir o cheiro um do outro e assim facilitar o processo de acasalamento. Pouco tempo depois de estarem frente a frente, os animais começaram a se estranhar e brigar. Foi nesse momento que o incidente aconteceu e o macho atacou a fêmea. Eles começaram a brigar e Nestor mordeu Maia na garganta, disse o porta-voz Philippe Van, à mídia local. Os funcionários do zoológico ainda tentaram salvar a fêmea, que já estava muito ferida, mas era tarde demais. Dorp expressou sua decepção com o incidente, denominando-o como muito infeliz. Eles continuam sendo animais selvagens, e é claro que isso também acontece na natureza. Lamentamos profundamente o ocorrido. Todos em Belleville estão arrasados. Passamos do orgulho à tristeza em um dia, lamentou. E Nonato, por que a produção trouxe essa matéria? Sabe que algumas pesquisas do comportamento humano são feitas em laboratórios a partir do comportamento dos animais. Temos o caso dos chimpanzés, dos ratos, dos próprios leões e tigres. E o que é que a gente vê aí? Uma questão de evolução. Tudo evolui. Nós sabemos que os animais, ali está um princípio inteligente já nascendo para a sua inteligência raciocinada. O que nós podemos identificar no planeta Terra? Se está havendo extinção, é porque também está havendo uma evolução espiritual na Terra, não é verdade? Dentro do aspecto humano, sim, concordamos com vossa senhoria em gênero, número e grau. Mas como o exemplo aqui foi dado foi do animal, a gente também aqui tenta entender um pouco as condições. Por quê? Porque, Douglas, o animal ele age pelo instinto. Então, naquele momento em que ele, mesmo que tentaram lá os biólogos, os veterinários, a fazer com que ele tivesse esse acasalamento, essas condições para que ele pudesse acasalar e reconhecer a fêmea, o instinto dele, que já está em desuso, acabou por confundi-lo e ver a outra, que seria a parceira dele, tá certo? Como um inimigo, um predador, alguma coisa nesse sentido. Então, trazendo isso para o aspecto da doutrina espírita, o objetivo nosso aqui na Terra não é um isolamento, é que a gente venha como espírito a transformar esse isolamento dentro das nossas condições de instinto para a questão racional, que é a inteligência, que é aí que há a evolução verdadeiramente dita. Então é interessante, não, a gente perceber isso. Sabe, tu falando isso, sabe que eu me lembrei das castrações psicológicas. Sim, tá aí. Que, veja bem, ele estava isolado. Ele foi castrado no seu instinto. Ele não conseguiu mais não tinha analisado. Eu analisei numa ótica da evolução, das experiências. E isso não deixa de ser uma experiência de laboratório. Exatamente. Triste, inclusive. Quer dizer, o ser humano, ele isola o animal e deve-se chegar, então, a essa conclusão. Não isole-se e nem isole as pessoas. Exatamente. Porque vai haver o quê? A castração psicológica. E se você ver, Douglas, na face da Terra há uma diversidade do meio.
Eu, por exemplo, como um bom paraense, se me botarem lá na terra do iglu, lá do Polo Norte, eu vou morrer, que eu não vou conseguir. Ou eu vou me adaptar ao meio, ou eu não vou conseguir. Mas eu não sou produto do meio, nós não somos. Nós estamos aqui no meio inserido, cada um regionalmente, para transformar exatamente isso, não deixar que essa castração venha transformar você pior do que você já está aqui. Isso não, aí é regressão. Então... Eu vou passar aqui para ela. Sim. Márcia de Bonatti, quer acrescentar alguma coisa aí? Não? Essa questão que ele falou do psicológico, na verdade, a adaptação, né? O animal, ele passa a perder o hábito, né? Ele passa a perder o hábito e passa a ver a fêmea não como fêmea, né? Ele deixa de ver a fêmea, ele vê como um inimigo. Aí vai e ataca. Raciocínio esse, né? Então a gente tem que ficar realmente atento a essas aprendizagens, né, de situações do dia a dia que me chamou realmente essa atenção. Quando o ser humano ele não convive, ele perde hábitos, automaticamente ele se torna agressivo com seu próximo. Então há uma necessidade também de nós analisarmos esta dita fatalidade como um meio de aprendizagem. Não vamos castrar as pessoas de forma psicológica também, né? Pois é, segundo a ciência, nas suas pesquisas no comportamento social, que é o que nós estamos falando, dando como exemplificação o leão, foi descoberto que as nossas condições de agressividade, como você colocou, não é oriundo da nossa miséria material financeira, é a falta de afetividade. Isso aí já foi provado cientificamente, que a nossa agressividade é por falta de afetividade, não é carência dos bens materiais ou de pobreza ou status social, não. É falta de afetividade. Bem, muito obrigado, Márcia. Diga lá, Márcia. Só para acrescentar, a afetividade é o amor. E esse amor não é falta de material. O materialismo, hoje o consumismo é muito forte. Então, bora trabalhar o sentimento, né? O pensamento, a energia. Trabalhar essa parte que a gente não vê e não pega. A gente sente. Esse é o mais importante. Muito bem, muito bem. Então vamos aprendendo sempre com as situações para que nós não sejamos tristes e acabrunhados na hora de viver. Afinal de contas, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Não se castre psicologicamente. Conviva. Se está acontecendo alguma coisa, busque ajuda o mais rápido possível, para que você não seja agressivo com as pessoas. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Arraial do Pavulagem, Teu Olhar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Traços, laços, timão, caminhos d'água e das loas, pra caminhar corações. Teu olhar, fada minha, aquece em mim o condão. Teu coração é um desejo gostoso de cavalgar. Tenho canções de aliança, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão, no céu azul pra alegrar o teu olhar.
Tem as linhas, os traços, laços, timão, caminhos d'água e das loas, pra caminhar corações. O teu olhar, fada minha, aquece em mim um condão. Teu coração é um desejo gostoso de cavalgar. Tenho canções de aliança, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão no céu azul pra alegrar o teu olhar. tenho canções de alianças, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão no céu azul pra alegrar o teu olhar. E hoje nós estamos no mundo pet. Aliás, a matéria, inclusive, até trouxe uma situação, né, que nos remeteu a grandes reflexões. Mas essa curiosidade também é o que muita gente pergunta. Se o homem evoluiu dos macacos, por que ainda existem macacos? Na verdade, o homem não evoluiu dos macacos atuais. Viemos de um grupo mais antigo que hoje está de fato extinto. O homem, o gorila, o chimpanzé e o orangotango derivam do mesmo ancestral primata. Separando sempre, espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Tudo é estágios de evolução para a alma. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora antes da morte aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o intelecto, o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo
estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. Quarto, o céu e o inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 91. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? E eis a resposta dos imortais: nenhuma. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Mas também peguei uma anotação aqui do apóstolo, de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 5, versículo 18 e 19. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas à noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e conduziu-os para fora. Quer dizer, não tem mistério, né, Nonato? Espírito... Não. Quase tudo, né? Quase tudo. E a ciência, né, principalmente agora a ciência mais moderna, chamada de quântica, mostra que nós temos outras dimensões, né? E aí vem só corroborar com aquilo que o Espiritismo fala, né? Que nós somos espíritos imortais. E aquilo que o Kardec chama de matéria quissentenciada, uma palavra assim um tanto quanto difícil, mas para que a gente entenda que é uma essência de quinta grandeza, ou nesse sentido. Ou seja, diferente da nossa, que ainda é limitada às questões de dimensão de cor, de física, né? De lado, tamanho, essas situações todas hoje. Então, a própria Bíblia já nos mostra isso aí, como você colocou a mensagem aí do anjo que adentrou na prisão, tá certo? E pelo que eu sei, quando a gente adentra na prisão, é de corpo, físico, né? Pelo menos eu não quero estar lá, mas eu sei que vai ter umas gradezinhas que vai me impedir de sair. Então, como é que este, no caso, não é, adentrou e te retirou lá os apóstolos? Então a gente percebe isso. Tem também dentro do assunto um livro que as religiosidades, de certa forma, não colocam. Mas eu já li esse livro chamado Livro de Tobias, que conviveu com um anjo também materializado, não é? Durante muito tempo. Isso aí está lá nas obras judaicas, lá nos livros judaicos, a história de Tobias. Não é? Parece que a Bíblia não tem, não coloca essa situação. Mas no livro de Tobias demonstra perfeitamente, ele esteve com o Tobias durante muito tempo, materializado, como nós aqui estamos hoje, um vendo o outro. É interessante, né, a gente saber da existência do mundo espiritual. Enquanto você falava, eu acho que deve ter algum dos nossos ouvintes meio com medo dos espíritos, né? Afinal de contas, vão entrar então aqui em casa, sabe o que eu me lembrei? Alguns espíritos entram na sua casa por uma questão de frequência, né, Donato? Também, né? Abriu a frequência, você também está abrindo a porta. Fazendo o convite, não é? Como dizem, né? Dizem que o que tu andas, eu direi que tu és. Dizem que tu pensas e direi quais são as tuas companhias. Isso é lógico. Então, Marcele Bonatti, devemos tomar cuidado com o que pensamos para também não abrirmos as portas para os maus espíritos, né? Com certeza. Nós somos frequências, né? Nós somos energia. Cada tipo de pensamento atrai um tipo de energia, né? E se a energia do amor te atrai amor, né? E a tristeza te atrai a tristeza. E assim vai conforme os pensamentos, as palavras que a gente soletra, né? E os comportamentos que a gente tem. E isso vai atrair, tudo aquilo vai atrair um resultado para ti. E assim vai. Muito bem, muito bem. Então, meu querido ouvinte, saiba, espíritos existem e dependendo da sua evolução pode estar em qualquer lugar, mas alguns entram na sua casa porque você abriu a dita frequência. E isso nós explicamos muito bem aqui no Terceira Chamada. Conheça o Espiritismo
conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com Cancioneiros da Paz. Paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos na corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. 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 Para o mundo inteiro mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, maneiras de dizer as coisas. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Maneiras de dizer as coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade."
Mas que insolente, gritou o sultão enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, lhe disse: Excelso Senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é a vez de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: Não é possível. A interpretação que você deu foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro. Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida. Mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado em alguns casos grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença será a maneira de dizer as coisas. A sublime arte da comunicação foi sabiamente ensinada por Jesus. Ele falava com sabedoria tanto aos doutores da lei quanto às pessoas simples e iletradas. Há indivíduos que se dizem bons comunicadores, mas que não conseguem fazer com que suas palavras cheguem aos corações e às mentes. Jesus, o comunicador por excelência, falava, e suas palavras calavam fundo nas almas, porque aliava às palavras os seus atos, ou seja, falava e exemplificava com a própria vivência. O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E hoje nós vamos agradecer a nossa existência física e mandar aquele abraço. Nonato França, você sabe que quem quinta-feira fez 81 anos de idade, Nonato? Bonita data. Uma bonita data. Não sei, não. Meu querido pai e amigo nesta Manuel. reencarnação, Manuel Lopes. Tá certo. Fez 81 anos. Comeu bolo lá com os netos, agora já é bisavô e por aí vai. Diz que ele disse que ele quer chegar até os 150 anos. Tá certo. Então vá, nessa fé. Então, meu querido pai, um grande abraço mesmo, porque as festas continuam. E como você é um grande ouvinte do Terceira Chamada, conheceu a minha mãe numa instituição espírita, se hoje eu sou espírita é graças aos puxões de orelha dele, porque quando eu ia para a evangelização, Nonato, dava tanta coceira na cabeça, ele olhava para mim, vem cá, tu tá com piolho aqui? Nada, era preguiça de ir para a evangelização espírita infantil, mas soube educar e hoje nós estamos aqui. Então o momento da oração vai para aquelas pessoas que estão aniversariando durante a semana, porque a oração, sinalizamos sempre aqui, a neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus.
tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. A doutrina espírita nos colocou no cenário da imortalidade e também na boa convivência com os espíritos, como foi a nossa leitura no Revelações no Tempo e no Espaço. Então lembre-se, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas afetivas através do bom pensamento. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Conversar com Deus. Tá desanimado? Calma! É na oração que recebemos as boas vibrações e a boa inspiração. Não fique desanimado. Estamos num trajeto de evolução, o corpo de carne ainda possui as suas limitações. Você que está doente, sua água está preparada. Elementos medicamentosos serão colocados pelos benfeitores espirituais de plantão. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer sim a Deus, a nossa existência, a vida. E quem vai nos acompanhar? Lógico, o aniversariante da semana, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. Também na Sacramenta, o Góis e a Léo, João Renato no Conjunto Marex, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane Ramos e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, mas também em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito e Cleidson e a Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças,
Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. A luz só ilumina na escuridão. Por isso, faça de toda escuridão uma oportunidade de brilhar. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.